Olá, pessoal do terceiro ano. Então, como vocês sabem, né, durante a semana passada não teve jeito da gente ter aula por conta das avaliações trimestrais aí do governo do estado. Então, por isso, eu resolvi gravar esse vídeo para poder resolver algumas questões com vocês do trabalho, né, valendo aí pela nossa aula, e também ajudar vocês a estudarem, a fazer esse trabalhinho aí que vai ser muito importante para a prova, tá? Inclusive, posso até dar uma dica para vocês, tem algumas questões que estão literalmente exatamente do mesmo jeito que está aqui no trabalho. Então, estudem direitinho para que vocês possam fazer uma prova bem legal, tá? Então, selecionei algumas questões para a gente resolver aqui nesse vídeo e eu espero que ajude vocês, tá? Começando aí pela questão número 1, ele fala assim, ó, coloque as substâncias a seguir em ordem decrescente de ponto de ebulição, quer dizer, decrescente do maior para o menor. Uma coisa interessante, antes mesmo de eu continuar com o vídeo, é que eu vou resolver algumas questões, mas vou deixar outras para vocês fazerem. As que eu vou deixar para vocês fazerem, elas devem ser um pouco parecidas ou ter a mesma ideia dessas que eu fizer aqui no vídeo. Então estudem direitinho, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de ponto de ebulição, a gente tem alguns critérios importantes para olhar na hora de classificar as moléculas, né? O primeiro critério, né, está associado aí à quantidade de funções, né? Beleza? Então a gente fala sempre o seguinte, né? Quanto mais funções, né, a molécula, perdão, tiver, né? Mais funções, vou até escrever aqui assim, mais funções, maior vai ser a interação, então por isso maior deve ser o ponto de ebulição. Então, a ideia é quanto mais coisa para agarrar, né, uma molécula com a outra, interagir com a outra, maior vai ser o ponto de ebulição. Porém, nesse exercício, a coisa interessante é que aqui não tem nenhuma molécula, nenhuma função, né? Porque o que é uma função? É quando aparece um átomo de oxigênio, nitrogênio, etc. Então, se as funções não vão ser um critério importante para nós nesse exercício, a gente precisa entender quais seriam os outros critérios. Então, o segundo critério, que além das funções, seria o tamanho da molécula, né? E aí vale a mesma regra, tudo bem? Quanto maior for o tamanho da molécula, maior vai ser o ponto de ebulição. Então, quanto maior tamanho, maior também vai ser o ponto de ebulição. Vou aproveitar ali que eu tinha escrito ali, só colocar para cá. Beleza? Mas será que essas moléculas têm tamanhos diferentes? Como é que eu sei o tamanho da molécula? Vamos olhar quantos carbonos ela tem. Olha só, essa primeira tem um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos. A segunda, um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos. A terceira, um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos também. E a quarta, um, dois, três, quatro, cinco carbonos. Opa! A número 4, então, deve ser o menor ponto de ebulição, já que o tamanho dela é menor, né? Quanto mais pequena for uma molécula, mais leve ela deve ser, então mais fácil dela sair voando por aí. E esse é o ponto de ebulição, né? A temperatura para fazer a molécula passar para o estado gasoso. Então, ah, pelo tamanho, eu consigo diferenciar a molécula número 4 das demais. Porém, aqui ainda ficou meio que complicado para a gente definir. Então, aí eu vou ter que ir para o terceiro critério. O terceiro critério seriam as ramificações, igual eu já escrevi no caderno de vocês. E aí vale a regra oposta, ou seja, quanto mais ramificações tiver a molécula, né? Vamos colocar aqui assim, ó. Quanto mais ramificada for a molécula, aí menor deve ser o ponto de ebulição. Por quê, professor? Porque uma molécula muito ramificada, ela não encaixa muito bem com outra molécula parzinha, né, com ela. E aí isso vai fazer elas ficarem mais distantes, isso deixa a molécula mais solta para sair voando por aí pelo aquecimento. Então, dito isso, aí sim a gente consegue compor aqui uma resposta bonitinha, né? Porque se eu pensar assim, que quanto mais ramificações, menor é o ponto de ebulição, como eu quero uma ordem decrescente, eu quero do maior para o menor, aquele que tem menos ramificações vai ter o maior ponto de ebulição. Concorda comigo? Então, a minha sequência, né? Vou colocar assim, a minha resposta, né? Na verdade, vai ficar como? Eu poderia pensar aqui o seguinte: a mais difícil de entrar em ebulição é a número um, já que ela é maior e não tem ramificação. Depois dela, seria a que tem a mesma quantidade de carbono que ela, mas com uma ramificação, que seria a número 2.
Depois dela seria, então, a número 3. E aí, por último, a número 4 por questões de tamanho, porque a número 4 ela é menor em tamanho. Então, a resposta da número 1, na verdade, ficou na mesma sequência que aparecem as moléculas. Maior ponto de ebulição número 1, depois número 2, 3 e 4. Beleza? Agora, a outra questão que eu selecionei para a gente resolver aqui também é a questão número 2, que fala sobre grupos funcionais e também sobre fórmula molecular. Eu subi aqui um pouquinho para a gente enxergar a questão direitinho. Essa aqui que eu estou fazendo é a número 2, tá? Eu falo assim, ó, o ácido acetil salicílico é um analgésico de diversos nomes comerciais, como a S, aspirina e outros, né? Sobre esse composto, cuja forma estrutural está representada abaixo, responda. Letra A. Quais os grupos funcionais presentes na molécula? Uma coisa interessante que eu queria chamar de novo a atenção de vocês é o seguinte, ó, viu C dupla O? Não sai marcando ele, não. Olha para o C dupla O e veja se do lado dele tem alguém. Se tiver alguém do lado dele, não é ele a função que você vai marcar, não é a C dupla O, é quem? É o cara que está do lado dele, beleza? Então aqui, ó, como eu vi esse C dupla O, mas do lado tem um OH, eu vou marcar aqui o OH, e eu sei que aquele C dupla O, na verdade, faz parte da função junto com esse OH, né? Aqui eu vi um C dupla O também, já sai marcando, professor? Não, olha para o lado, aqui tem um oxigênio, não tem? Então, esse C dupla O aqui, ele faz parte da função que tem esse oxigênio aqui. Então, aqui a função é no oxigênio, que está entre os carbonos, e aí ele é vizinho de uma C dupla O, beleza? Então, se a gente consultar o quadro de funções, né? Aquelas que têm OH, né? Elas podem ser OH com carbono simples, OH com carbono dupla, né? Você pode ter OH do lado de uma dupla O, que é o nosso caso, e também você vai poder ter um OH no anel aromático, beleza? Eu vou colocar o nome dessas funções aqui agora, daqui a pouco. Agora, se eu olhar para as funções que tenha oxigênio no meio da molécula, igual aqui, ó, aparece o oxigênio no meio da molécula, eu posso ter oxigênio no meio da molécula normal e oxigênio no meio da molécula, mas vizinho de uma dupla O, que também vai ser o nosso caso. Vou pôr dupla O do lado de cá, beleza? Como é que é o nome dessas funções que você escreveu aí, professor? Vamos relembrar, né? Então, vamos embora. Ó, quando eu tenho uma função que tem OH com carbono simples, OH com carbono simples, igual a essa aqui, a gente chama a função de álcool, beleza? Então, essa função daqui, ó, OH com carbono simples, chama álcool. Diminuir um pouquinho a fonte para caber direitinho. Agora, quando a gente tem OH com carbono dupla, aí o nome dessa função é enol, beleza? OH com carbono dupla chama-se enol. Agora, OH com carbono dupla O, cuidado, hein? Diferenciação aí, hein? OH com carbono dupla O é o ácido carboxílico. Vou até colocar aqui em duas linhas, né? Porque é o nome mais complicadinho aí de todos esses. Esse aqui é o ácido carboxílico. Agora, OH com anel aromático, aí o nome do cara é fenol, beleza? Agora, quando a gente tem oxigênio no meio dos carbonos, igual tem aqui, a gente pode ter o éter, que não é vizinho de um carbono dupla O, né? E o primo dele, que é praticamente o mesmo nome, só que tem um Szinho aqui, que é o éster. Então, vamos lá, né? A pergunta ali, quais são os grupos funcionais que a gente tem nessa molécula? Se a gente perceber, eu tenho OH vizinho de uma dupla O. OH vizinho de uma dupla O, exatamente do jeito que tem aqui, essa função chama-se ácido carboxílico. Vamos escrever aqui assim, carboxílico. Professor, é para responder lá embaixo ali, na onde está falando, ou é para escrever na molécula? Tanto faz, tá? Dando para entender, lá na hora da prova também vale essa mesma regra. Você pode escrever na molécula ou escrever no próprio lugar de colocar a resposta. Agora, oxigênio no meio dos carbonos, sem dupla O pode ser éter, e com a dupla O pode ser éster. Como aqui tem a dupla O, então é um éster, ok? Então, se a gente fosse colocar uma resposta ali, seria ácido carboxílico e éster. Agora, uma coisa interessante. Ele pergunta qual a forma molecular dessa substância. Professor, eu não lembro que é a forma molecular. A forma molecular a gente estudou no bimestre passado, tá? Um detalhe interessante da forma molecular é para quando a gente vai fazer
que tem um composto que tem um anel aromático igual esse aqui. Esquece esse círculozinho que tem aqui dentro, tá certo? Vou até apagar ele aqui, tentar apagar ele aqui, ó. Esquece esse círculo que tem aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo. Não com essa forma, deixa eu mudar a forma aqui. Por quê? Porque esse círculo que tem aqui dentro, tá? Ele é um círculo que representa para nós as duplas ligações alternadas que tem no composto aromático, tá certo? Então, na verdade, o que tem aqui é uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples e outra dupla. E por que que isso é importante, professor? Porque quando a gente vai fazer fórmula molecular, a gente precisa colocar os carbonos em todos os lugares que eles existem. Vocês sabem que cada quina é um carbono, beleza? Cada quina dessa é um carbono, só não tem carbono na quina que tem alguém. E também a gente vai precisar completar os hidrogênios desses carbonos, tá? Então, eu vou fazer aqui, vou colocar aqui com uma caneta azul mais escura aqui para não confundir. Ó, se eu olhar para esse carbono, ele está fazendo uma ligação só. Então, aqui ele precisa de mais 3 hidrogênios. Então, H3, beleza? Se eu olhar para esse carbono do meio, ele já tem uma, duas, três, quatro ligações. Então, ele não precisa mais ligação. Se eu olhar para esse aqui também, ó, uma, duas, três, quatro. Por isso que é importante tirar aquele círculozinho dali de dentro, ou desconsiderar. Então, ele já está fazendo as quatro ligações. Se eu olhar para este carbono aqui, ele vai estar fazendo já, ó, uma, duas, três, tá aqui, quatro ligações. Olhando agora para este carbono, a gente tem já uma, duas, que é aquela ligação que está com a setinha vermelha ali, três e quatro ligações, né? Beleza? Então, já está todo completo. Os únicos carbonos que não vão estar completos, para resumir a história, serão esses aqui que eu marquei aqui no cantinho, que eles estão com 3 ligações, então eles vão precisar, cada um deles, de um hidrogênio. Depois vocês contam aí para vocês confirmar, cada um precisa de um hidrogênio. Aí, feito isso, agora é só partir para o abraço. Ele não pede a fórmula molecular dessa substância, então para a gente colocar a fórmula molecular, é só contar a quantidade de cada elemento, beleza? E aí eu vou escrever quantos carbonos tem, certo? Quantos hidrogênios tem, quantos oxigênios tem. Então vamos contar? E aí a gente vem completar? Vamos lá. Contando os carbonos, tá? Vou colocar aqui com marcador rosa. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Então a fórmula ali vai ficar C9, beleza? Agora vamos ver os hidrogênios, tá? O hidrogênio eu vou colocar com um marcador azul, beleza? Vamos lá. Aqui tem 3, 4, 5, 6, 7, 8. Professor, conta aquele ali na frente? Conta todos, tá? Quando a gente quer fórmula molecular, a gente vai contar todos. Então, quantos hidrogênios tem? 8. Vamos colocar aqui embaixo, 8. E os oxigênios, professor? Oxigênio dá para ver ali que são 3, né? Então, C9H8O3. Essa é a fórmula do composto, que é o AS, ácido acetil salicílico, tá? Vou deixar aqui assim, para vocês printarem, quem quiser, essa é a resposta do número 2, questão número 2. É isso aí, beleza? Vamos para o próximo exercício aqui agora. Eu separei a questão número 5, número 6A e a número 7 para fechar. Então vamos comigo, olha só. A número 5 ele fala, escreva o nome do composto abaixo de acordo com as regras de nomenclatura geral, tá? Quando a gente vai fazer as regras de nomenclatura geral, é mais ou menos igual a gente já tinha estudado no bimestre passado, né? A gente precisa numerar a cadeia, mas essa cadeia é uma cadeia interessante. Aqui a gente tem uma função, né? Que a gente chama de cetona, né? Professor, por que que é cetona? Porque C dupla O no meio da cadeia, sem vizinho diferente, ela chama-se cetona. Vou até escrever aqui, ó, cetona. Além disso, porque a gente precisa numerar da ponta mais perto da função, mas a função está exatamente no meio. Aí a gente parte para as ramificações. Porém, aqui é uma ramificação, aqui é outra ramificação, e essas ramificações também estão no meio, né? Estão na mesma distância da esquerda quanto da direita. Professor, como chama essas ramificações? Como é um carbono só, elas chamam-se metil. Aqui você tem um metil, e lá do outro lado também você tem um metil. Beleza?
Aí, então, como a numeração aqui não vai fazer diferença se eu pego da esquerda para a direita, eu vou numerar da esquerda para a direita. Então, aqui vai ser o número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Eu não vou pôr o número lá dentro que não vai caber. Beleza? Agora é só escrever o nome do cara, gente. Ó, primeiro as ramificações, tudo bem? Então, como apareceu uma ramificação metil no carbono número 2, outra ramificação metil no carbono número 4, eu vou escrever 2,4, um tracinho aqui, dimetil. Professor, por que dimetil? São 2 metil, né? Agora eu vou para a cadeia principal. A cadeia principal tem 5 carbonos. 5, o prefixo é pente. Como na principal só tem ligação simples, aquela dupla com o oxigênio não conta, eu vou colocar um infixo an. E agora, para fechar, é só a função. A função cetona, que está lá no carbono número 3, tem a terminação ona. Então, o nome desse cara aqui vai ser 2,4 dimetil pentan 3 ona. É só lembrar das regras básicas de nomenclatura. Primeiro, a ramificação. Segundo, a cadeia principal. Né? Terceiro, o tipo de ligação. E depois a função ali, que é a cetona. Beleza? É só isso. Não tem mais o que fazer. Tá? Essa é a nomenclatura dessa cetona aí. Exercício número 6 também é de nomenclatura, mas aqui é uma nomenclatura específica, beleza? Como que eu sei qual que é a nomenclatura específica? As específicas que eu passei para vocês são éter, éster e amina. No caso aqui, como tem um oxigênio no meio dos carbonos e não tem uma dupla O, como eu já disse no exercício de reconhecimento anterior, isso aqui é um éter, beleza? Professor, como que é a nomenclatura do éter? Para mim, uma das mais de boa possível. É só você ver o prefixo desse lado do oxigênio, o prefixo desse outro lado do oxigênio, e aí você coloca o nome da cadeia menor e depois o da cadeia maior, né? Com um oxi no meio ali da história, tá? Como assim, professor? Então presta atenção aqui comigo, ó. Como aqui eu tenho 2 carbonos nessa ramificação de cá, a gente tem met, et. Então isso aqui é um et. Aqui do lado de cá, como estão 3 carbonos, então met, et, prop. Isso aqui é um prop. Beleza? Agora é só a gente colocar o nome da cadeia menor, oxi, que é do oxigênio, cadeia maior, ano, porque termina, porque só tá ligações simples, né? Todo éter termina assim. Então, olha só o jeito que vai ficar o nome desse cara aqui. Vou apagar aqui para a gente escrever de novo. Ó, cadeia menor, et, oxi, porque é o oxigênio, cadeia maior, prop, e todo éter termina com ano. Pronto. O nome desse cara é toxipropano. É só estudar direitinho as regras de nomenclatura específica que eu passei no caderno de vocês, vocês vão entender de boa, de boa, de boa, como é que faz essa nomenclatura específica aí. Beleza? E por último, para fechar, a questão número 7, lembrando para vocês, ainda bem que eu lembrei agora no final do vídeo, que as numerações das questões na lista de exercícios não estão na ordem, mas aqui o número da questão que eu estou resolvendo é o número que está lá na lista, tá? Então, se você observar a sua lista aí direitinho, você vai ver quais questões que são. Na hora de colocar suas respostas, se você não for colocar na própria folha, se for colocar numa folha separada, pode colocar na ordem que você quiser, numera do jeito que está a numeração da lista mesmo, tá? Beleza? Então vamos lá, ó. Essa aqui é bem tranquila, olha comigo. Ele fala assim: observe a estrutura química da cetona e do vinagre e responda qual dessas moléculas deve ser mais solúvel em água. Justifique sua resposta. Bem, a solubilidade em água está associada com a quantidade de pontos, né, que essa molécula tem para interagir com a água. E o que são pontos de interação com a água? Lugar onde aparece função. Então aqui, ó, a molécula de ácido acético, que é o vinagre, tem 2 pontos para interagir com a água, e a molécula de acetona tem 1 ponto só para interagir com a água. Então, a resposta desse exercício é bem simples, bem tranquila de fazer. Qual das duas moléculas vai ser mais solúvel? O vinagre, né, ou o ácido acético, será mais solúvel em água, né, no caso, pois tem mais funções, né? Aí, dando uma resposta bem completa, essas funções, né, elas atuam, né, aumentando a interação do composto com a água. Mas, assim, você não precisa dar uma resposta dessa na prova e tal. É só você justificar, por exemplo, se é uma questão dessa cair na prova,
O ácido acético ou vinagre, ele é mais solúvel porque ele tem mais pontos de interação, ele tem mais funções, ele interage melhor com a água, qualquer coisa nesse sentido, tá ótimo, tá valendo, tá certo? Pessoal, para esse vídeo vai ser isso. Os outros exercícios que eu não resolvi, tentem resolver. Se tiverem alguma dúvida, como essa semana é semana de prova, vocês vão fazer as provas aí nos primeiros horários, me procurem depois das provas. Se eu puder ajudar, dando um tempo, eu ajudo, né? Mas tá tudo dentro do caderno, tá tudo nesse vídeo. Se vocês estudarem direitinho, vocês sairão muito bem na prova, beleza? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.